Olá, meu nome é Thiago, sejam muito bem-vindos ao nosso 7º episódio sobre serial killers. Se você chegou até aqui do além, assista ou ouça o nosso primeiro episódio sobre o assunto. Se não, você será mais um presunto esticado na rua pelos serial killers. Uau. Hoje vamos conversar sobre temas cruciais para o nosso desenvolvimento psicótico, patológico e criminal. O tema de hoje é psicopatia versus psicose, a máscara da maldade. Desde já, é válido especificar que se trata de uma abordagem multidisciplinar, onde irei abordar temas delicados que não são indicados a pessoas sensíveis. Temas como pedofilia, assassinato e crimes dessa natureza, tudo bem? Se esses temas servirem para você de gatilho, por favor, o aconselhável é que não continue. Lembrando também que são temas indicados para estudantes de filosofia, psicologia e sociologia forense. E também para você, que é um livre pensador ou pensadora. E também para você, caro amante do mórbido e do macabro. Como de costume, espero que vocês estejam muito bem confortáveis, num lugar onde consigam refletir com profundidade sobre o tema em questão. E na medida que vamos nos aprofundando nessa reflexão, espero que você se encontre psicoticamente, tudo bem? Ou patologicamente, brincadeira. E aí, está sentado? Está confortável? Então vem comigo, porque o episódio de hoje vai ser brutal. Sendo assim, te convido para mais uma investigação sobre esses enviados do inferno. Reflita comigo nessa frase falada pelo famigerado Midnight Stalker, o assassino da noite. Serial killer tem uma consciência morta. Não tem moral e nem escrúpulos, nem consciência. Se você sabe de quem estou falando, deixa aqui nos comentários. Agora reflita comigo. Como temos certeza de que somos mentalmente sãos? E qual é a forma que vemos o mundo? Será que essa forma é moralmente correta ou socialmente ajustável? Isso é algo aterrador. Neuroses e psicoses e patologias dessa natureza são normal na população em geral. Imagine um sujeito cujo grau de degradação mental e psíquica beira o patológico. E esse mesmo sujeito, sofrendo o mais alto grau de delírios e insanidade, cria uma ideologia, hipoteticamente, cujo fundamento é sua própria fantasia, fruto de suas ideias delirantes. Continua raciocinando comigo. Agora pense que esse mesmo sujeito, em sua existência psicótica, manipule e convença uma quantidade significativa de seguidores, que, desconhecendo o estado clínico do sujeito, observam nele um exemplo de frieza e carisma. Aos poucos, as alucinações e fantasias delirantes vão tomando corpo teórico, ganham as massas e as multidões, tomando conta da cultura e de uma sociedade inteira, levando toda uma geração a serem replicadores da patologia desse sujeito anormal. Curiosa essa hipótese, não é? Agora imagine que um Hitler possa ser assim, um Stalin possa ser assim, um governante possa ser assim, um artista possa ser assim. Agora voltando ao mundo real, eu sei que você mesmo que está me escutando agora, eu sei que você não é normal. Seu coração está palpitando com medo de que alguém esteja te observando. Porém, tecnicamente, psicopatas não são sujeitos desajeitados e insanos. Eles reconhecem a natureza de seus atos, sabem que estão ou vão transgredir as leis ou as convenções sociais. Isso é extremamente relevante na nossa observação de hoje. Alguns psicopatas são charmosos, outros são satanicamente inteligentes. Não tenho dúvidas que você já conheceu alguém assim, mas nunca observou com os olhos atentos. Outra questão super interessante é que psicopatas têm personalidade agradáveis. Por exemplo, o BTK era um exemplo moral em sua congregação e conduziu gentilmente algumas vítimas para o além. John Gacy, o palhaço assassino, era um empreiteiro de sucesso, que usava de maneira profissional suas ferramentas para enterrar suas aproximadamente 33 vítimas. Não podemos deixar de mencionar o dócil e encantador Jeffrey Dahmer, um jovem adorável que jantava não almôndegas ou bife, mas pedaço de corpo de seus companheiros. Sem ironia alguma, todos eles eram pessoas persuasivas e adoráveis, mas escondiam dentro de si demônios incontroláveis e uma sede insaciável pela destruição e sofrimento. Não corro o risco de errar quando afirmo que todos esses psicopatas regaram a terra com o sangue de suas vítimas. Uma característica importante desses enviados do inferno, e vale lembrar que estamos conversando sobre psicopatas dentro da perspectiva dos serial killers, ok? É a total ausência de empatia. São pessoas incapazes de sentir qualquer espécie de manifestação moral ou comedimento. Imagine você olhando um gatinho fofinho se afogando. Você repara, nessa hipótese, inúmeras pessoas aflitas, outras atentas e apreensivas. Porém,
Você observa que no meio da multidão existe um sujeito rindo, contente, demonstrando um comportamento radicalmente anormal em relação aos demais. Sinistro. Ou alguém observando com os olhos frios, atento, como que quase hipnotizado, quase que deleitando-se com a morte ou o sofrimento das pessoas que estão sofrendo pelo gatinho. São incapazes de amar, de se importar com alguém, de sentir pena de qualquer pessoa além de si mesmos. Outros são simplesmente objetos, a serem descartados e jogados na lata do lixo da história. Como observou o criminologista Edward Glover em sua maravilhosa obra The Roots of Crime, ou As Raízes do Crime, os psicopatas são extraordinariamente egoístas, narcisistas e desonestos. O único momento que poderíamos supor que são confiáveis são quando estão dormindo. Só que não entre em seus sonhos, porque provavelmente veríamos tortura, abuso sexual, necrofilia ou comportamentos degradantes diversos. Bom, até aqui, nada demais. Todos nós sonhamos com tortura, não é mesmo? Como os psicopatas não sentem culpa ou remorso, eles são capazes de manter o controle emocional em situações que para o ser humano comum seria insustentável. Eles mantêm uma frieza assombrosa. Tomemos como exemplo quando uma das vítimas de Dahmer, algemada e sangrando, conseguiu fugir e saiu correndo rua fora. Dahmer calmamente persuadiu o policial a retornar o jovem aos seus cuidados. Em seguida, levou-o de volta ao seu aposento e o preparou um jantar delicioso com as partes do seu corpo. Uma curiosidade: segundo aponta o dicionário de psicologia americano, psicopata é um termo antigo para o sujeito que tem transtorno de personalidade antissocial. Tenho certeza que dessa você já sabia, não? Algumas características interessantes do transtorno de personalidade antissocial, de maneira geral, segundo aponta o DSM-5, é que os portadores desse transtorno têm compulsão por mentiras, eles infringem as leis, agem de modo impulsivo, desconsiderando os riscos de sua própria vida e da vida dos outros. Do comportamento, pode-se analisar a necessidade constante de manipular as pessoas para benefício próprio, real ou imaginário. Vemos comportamento de risco, agressividade, desonestidade e responsabilidade. Outra característica no mínimo curiosa é o humor dos portadores desse transtorno de personalidade antissocial. Eles demonstram descontentamento geral, tédio ou muita raiva instantânea. Porém, eu tenho uma ótima notícia a você, ouvinte psicopata. Depois dessa notícia, você vai poder compartilhar esse vídeo para as criancinhas e velhinhas felizes da sua igreja do seu bairro. Existe tratamento para esse transtorno, podendo incluir no processo terapêutico alguns fármacos e a ajuda dos familiares, o que sempre é importante. Existem alguns especialistas que tratam desse transtorno. Pode anotar que eu deixo, tá bom? Porque eu sei que você se identificou com algumas dessas características. Bom, os especialistas podem ser desde psiquiatras, utilizando especificamente medicamentos, lembrando que psicólogos não medicam. Também temos o psicólogo clínico e o psicanalista. Ambos utilizam abordagens terapêuticas. Até aqui tudo normal. Quem não tem esses sintomas, que atire a primeira pedra. Uma vez que exploramos um pouco o transtorno de personalidade antissocial, o famoso psicopata, agora vamos conversar sobre algo sério, a psicose. Psicose pode ser definida como um transtorno mental grave caracterizado por certo grau de deteriorização da personalidade. O psicótico, ele vive num inferno de ilusões auditivas e visuais. Pense comigo, o dicionário americano de psicologia argumenta da seguinte maneira: as características específicas indicadas pelo transtorno psicótico são delírios, alucinações, pensamentos ou comportamentos marcadamente desorganizados. Os indivíduos podem ter pouco ou nenhum conhecimento de seus sintomas. Isso é extremamente assombroso. Agora eu quero que você reflita comigo. Se os portadores de psicose não sabem de seu estado mental, como você, que me escuta agora, sabe que você possui esse transtorno? Ou não? Calma aí, Leonardo DiCaprio. Opa, acho que eu escutei vozes. Brincadeira. Eles possuem crenças bizarras sobre religião, alienígenas, crenças apocalípticas. A questão mais significativa, ao meu ver, é a perca total do contato com a realidade, como nós, abre aspas, pessoas normais, fecha aspas, a vivenciamos. Se colocarmos um psicopata ao lado de um psicótico, o psicopata traz uma aparência de normalidade, já o psicótico, não. Vale ressaltar que, de acordo com o DSM-5, as principais formas de psicose são a esquizofrenia e o transtorno delirante. Uma curiosidade interessante é que nos casos mais conhecidos, os serial killers não foram diagnosticados com psicose.
Isso é uma ótima notícia. Agora podemos dormir melhor e deixar que eles vivam suas vidas em paz, né? Porém, como sempre existe uma exceção à regra, existe registro na história criminal de casos notáveis como o do paranoico esquizofrênico Herbert Mullin, que por sinal tem um documentário excelente da investigação Discovery aqui no YouTube. O link eu vou deixar na descrição. Não vou me aprofundar muito no caso de Herbert, mas te encorajo a assistir o doc da Discovery, beleza? Herbert Mullin apresenta o grau psicótico por excelência. Durante sua infância, nada de anormal pode ser verificado. Porém, depois de preso pelo assassinato de 13 vítimas, Herbert apresenta outra narrativa, a de que seus pais se comunicavam telepaticamente com seus amigos para arruinar sua vida. Bizarro, chegando mesmo a acreditar que mataria ele no pós-vida se os colegas dele brincassem com ele. Já no ensino médio, Herbert arrumou uma namorada, o que durou muito pouco. Mas aqui eu quero que você preste muita atenção. Pessoas que sofrem provações emocionais ou que desenvolveram alguma espécie de transtorno sempre estão submetidas a eventos externos a ela e que influenciam sua constituição mental, vindo a tornar um psicopata ou um psicótico. No caso de Herbert, o evento em questão, que talvez solapou o processo de degradação mental e criminal desembocando na psicose assentada, seja a morte de seu melhor amigo Dean, causado por um acidente de carro. Herbert criou um local de quase culto em seu quarto, meio que para venerar o amigo. Quando vemos o doc da investigação Discovery, vemos outro indício de que a mente dele estava começando a se degradar, a se degenerar. No aniversário de 29 anos de casamento de seus pais, Herbert imitava roboticamente seu cunhado, sem nenhuma razão aparente, vindo a ser convencido a se internar, sendo diagnosticado como esquizofrênico. Porém, essa história está longe de terminar. A partir de agora, começa a relatar a vocês as características mais elementares do transtorno de Herbert. Ele começou a ouvir vozes cada vez mais insistentes, o aconselhando a raspar sua cabeça e queimar seu pênis com um cigarro aceso. Sem hesitar, ele cumpriu as ordens. Os médicos, segundo aponta o documentário, percebendo que ele estava desenvolvendo o transtorno esquizofrênico paranoide, avisaram sua família de que sua condição era cada vez mais grave. Nem os médicos, nem a família de Herbert tinha a menor ideia do quão perigoso ele estava se tornando. Para vocês terem uma ideia do nível dos delírios e alucinações de Herbert, ele acreditava piamente que uma das vozes que emitiam as ordens para ele era de ninguém mais, ninguém menos do que a do físico Albert Einstein. O duro não era que Einstein pedia para ele realizar cálculos matemáticos, algumas equações geométricas. A voz pedia para que ele cometesse suicídio em massa, para prevenir um possível e terrível terremoto cataclísmico. Em 13 de outubro de 1972, minutos após uma voz em sua cabeça gritar: "Por que você não me dá nada? Mate alguém, mexa-se!", Herbert, num surto violento, golpeou um andarilho de 55 anos até a morte com um taco de beisebol em Santa Cruz. Como se não fosse suficiente, menos de 2 semanas após o homicídio, deu carona para uma moça de 24 anos, apunhalou-a, arrastou o corpo ferido da moça na floresta e a estripou com uma faca de caça. Não passou 8 dias, ele entrou em um confessionário da igreja de Santa Maria, em Los Gatos, e esfaqueou o padre até a morte. Não tendo a menor ideia do risco que causava a si mesmo e aos outros, e em meio a essa terrível matança, tentou se alistar na marinha, vindo a ser rejeitado. 10 dias após, massacrou 5 pessoas, 2 irmãos de 4 anos e um de 9 anos de idade, numa área muito remota de Santa Cruz. Não muito tempo, caminhando tranquilamente no parque estadual, se deparou com 4 rapazes. Atirou na cabeça de todos enquanto implorava por suas vidas. Sua última vítima foi um homem de 72 anos, baleado enquanto trabalhava em seu quintal. Felizmente, o carro de Herbert foi visto saindo a disparada do local do crime, vindo a ser capturado pelas autoridades locais, findando assim seu reinado de terror e morte. Podemos dizer, depois de tudo isso que vimos e refletimos, que Herbert Mullin, além de ser psicótico, era um serial killer enviado literalmente do inferno. Vale ressaltar que por mais cumulativas que fossem as evidências que comprovavam sua insanidade mental, o júri deliberou que Herbert fosse condenado por 8 acusações de homicídio qualificado e 2 de homicídio simples. Em 18 de setembro de 1973, foi condenado à prisão perpétua. Devemos ser francos. Nem todo esquizofrênico e psicótico se torna um assassino em série, não é mesmo? Mas Herbert era. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa relação entre o psicopata e o psicótico.
Espero que você ouça essa voz na sua cabeça dizendo para curtir o vídeo, em se inscrever no canal e ajudar a compartilhar para que possamos crescer. Um conselho: questione sua vida porque talvez ela não seja real. E não se esqueça de que a resposta que procuramos sempre, ou seja, a inferência de um dado argumento, sempre dependerá do tipo de filosofia e ideologia usado no método da questão. Abraços e até o próximo vídeo.